Nós já dissemos antes que aqui no canal nós gostamos de fazer o máximo possível para que os vídeos sejam de assuntos práticos, ok? Então, procuramos ao máximo fugir da teoria. Gostaria de repetir que o canal não é para debates. A semana passada alguém tentou entrar num debate comigo, eu falei só algumas coisas. Meus queridos, eu acho que o debate ele tem lugar, às vezes ele é necessário. No nosso canal não é nossa intenção, pelo menos por enquanto. Existem outros canais para isso que falam as mesmas verdades que eu falo, então eu peço para essas pessoas se dirigirem aos canais que aceitam debate. Não é porque eu tenho medo de estar aqui defendendo a palavra de Deus, não é nada disso, mas é porque não é o momento e não é minha obra principal, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre um texto. Não vamos analisar o texto, vamos analisar a ideia do texto de Apocalipse capítulo 12, em que diz sobre uma guerra espiritual, uma guerra entre anjos. De um lado, Miguel e seus anjos, de outro lado, Lúcifer e seus anjos. Então eles guerrearam, ainda quando Lúcifer ainda habitava no céu, e Lúcifer e seus anjos foram expulsos para nunca mais poderem habitar naquele lugar. Bom, nós cremos que Miguel aqui se refere ao próprio Senhor Jesus, tá ok? Até pelo título, Miguel quer dizer quem é como Deus. Então nós acreditamos que trata-se do próprio Jesus em guerra com Satanás, tá ok? Agora, no contexto de hoje, eu queria falar uma coisa bem simples, que eu acho que uma criança entenderia muito bem. Existem dois grupos de anjos apenas. O grupo de Satanás e os anjos de Jesus. Não existe um terceiro grupo, os anjos de Miguel. Vocês estão entendendo? Se um anjo não é de Cristo, ele é de Lúcifer. Não tem outro, não tem... tem um terceiro grupo, os anjos de Miguel. Eles também trabalham para Deus, dão uma forcinha ali, quando Jesus está muito ocupado. Não, isso não existe. Os anjos de Miguel são os anjos de Deus, ok? Então, os anjos de Jesus, que é o Senhor dos Exércitos, né? Jesus é o Senhor dos Exércitos, ok? Lembre-se disso. Então, existe essa batalha espiritual muito grande e muitos não usam a frase que eu vou usar aqui. Eles não usam essa pergunta que eu vou usar aqui. Mas muitos questionam o poder de Cristo e o poder de Satanás. Muitos questionam. Vou falar, por exemplo, uma conversa que eu tive com meu pai, que eu já disse aqui, meu pai era da Quimbanda e ele defendia o lado de Lúcifer. Ele estava no exército de Lúcifer, né? Então, ele disse para mim assim, olha, nós estamos falando sobre oração. E aí meu pai falou, Deus responde a oração. Mas ele falou, mas os caminhos de Deus são muito sofridos. Ele falou que seguir o diabo era mais fácil, por isso que ele seguia. Era um caminho mais fácil. Ok. Então, isso é basicamente, meus queridos, vou dar um exemplo bem claro, é basicamente assim. Você comparar uma prostituta com uma mulher direita, né? Você é solteiro, você está diante de uma prostituta e diante de uma mulher de família. Qual seria aquela que teria relações sexuais com você mais facilmente? Prontamente. Você sabe a resposta, né? Seria a prostituta, mas isso não quer dizer que ela te ama, né? Isso não quer dizer que você tem valor para ela, né? Isso não quer dizer que você é o primeiro dela, né? Entendeu? Então, você entendeu a diferença, né? Então, os caminhos de Lúcifer podem ser, é mais fácil? É porque eles são apodrecidos, né? E é um outro tema que nós podemos tratar outra hora. Então, muitos questionam o poder de Lúcifer e de Cristo, né? Como se Jesus, até os cristãos acham assim, Jesus é mais forte, né? Mas quanto mais forte, né? É um pouco mais forte que Lúcifer, né? De vez em quando Lúcifer ganha na batalha com Cristo, né? Os dois estão envolvidos como se fosse numa luta de boxe, que existem os rounds, né? Então, o primeiro round, Jesus ganhou, mas no segundo,
o Lúcifer empatou, aí terceiro Jesus ganha. Quem ganhar mais nos 10 rounds é o mais forte, né? Aí chega assim, Jesus ganhou de 6-4, né? Sabe, uma coisa assim? Não é assim que funciona, meus queridos. Jesus é o criador de Lúcifer, ele é o criador, ele é Deus, ele é onipotente, diz a palavra. Tá? Alguns não acreditam nisso, mas ele mesmo diz, Apocalipse 1, verso 8 diz que Cristo é onipotente. Tem outros textos, vou tratar por enquanto desse. Apocalipse 1:8, ele é onipotente. O diabo não dá para lutar com Jesus, mas nem por um segundo. Né? Se a gente fosse colocar em termos humanos, seria nocaute no primeiro instante da luta, né? Primeiro contato, nocaute. Então, o diabo não tem como lutar contra Deus. Ok? Deus permite que ele vá vivendo, vá fazendo algumas coisas, porque Deus tem planos maiores que nós não entendemos, planos mais completos, planos mais esclarecedores, planos mais sábios que nós não entendemos, mas ele poderia acabar com Lúcifer num piscar de olhos. Mas não é isso que ele quis. E é interessante, voltando ao texto, porque Miguel e seus anjos lutaram contra Lúcifer e seus anjos. Você acha que Jesus precisaria, né, do auxílio dos anjos, né, para lutar? Ele acabaria com todos, assim, como eu disse, num piscar de olhos. Mas isso mostra como Cristo quer suas criaturas envolvidas nesse conflito. Então os anjos participam e nós também participamos. Nós não estamos numa guerra física contra os filhos de Lúcifer, contra os soldados de Lúcifer. Não estamos numa guerra física, mas estamos numa guerra espiritual. Luz e trevas não convivem juntos. Quando nós tentamos fazer, de uma forma, provar que Deus está mentiroso, né? Você é filho da luz e você quer casar com alguém que é filho das trevas, achando, não, aqui é uma exceção, você vai ver que não é. Não tem exceção. As trevas e a luz não combinam, não vivem juntas, não é? Vou fazer uma sociedade, vou abrir um comércio junto com uma pessoa que não serve a Deus, né? Você vai ver o que vai acontecer. Entendeu? E assim por diante. Então, nós somos convidados a batalhar pelo lado de Cristo. Como saber que eu estou do lado de Cristo? Há várias formas, vou falar apenas uma delas, baseada em Efésios capítulo 6, diz que se você está preparado para essa guerra, você tem um capacete da salvação. O que quer dizer isso? O capacete está o quê? Está cobrindo a cabeça, não é? Então quer dizer assim, você tem a salvação, o assunto da salvação, a ciência da salvação está na sua cabeça, protegendo dia e noite, tá? Então a salvação, ela é um tema tão importante dentro da sua cabeça que ela é simbolizada por um capacete. Ela te protege de fazer coisas erradas, ela te protege a ponto de fazer coisas certas, porque a salvação, ela cobre a sua cabeça. Nada mais faz a sua cabeça. A salvação, ela lidera todos os outros assuntos. Ela te protege de todos os outros assuntos inferiores. Ela protege a sua cabeça. Quando tudo que nós deixamos penetrar pelos nossos olhos e nossos ouvidos, nos aproximam de Deus ou nos afastam de Deus. Não tem meio termo. Nos aproximam ou nos afastam de Deus. Então, eu só dei um exemplo do capacete, não dá para falar de toda a armadura por causa do tempo. Eu gostaria de falar especialmente da espada, que é a palavra de Deus. Se você não tem constantemente a palavra de Deus com você, e eu não estou falando literalmente o livro, mas com você, no seu coração, você não tem a espada, você não consegue participar dessa batalha, você vai ser derrotado. A espada é uma ferramenta que serve tanto para se defender como para atacar. Né? Jesus usou para ataque e para defesa quando ele esteve no deserto contra o diabo. Então, se você não tem espada, você vai morrer nesse conflito. Tá?
Então o assunto é muito sério, mas eu queria concluir dizendo: nunca comparem o poder de Satanás com o de Cristo. É um poderzinho, perto de Cristo, o poder de Satanás é pequenininho. Tá? Então, ele inventa coisas para as pessoas, né? É despacho, são rituais e mais rituais. E se você deixar uma figa atrás da porta, uma ferradura, você vai ser protegido, né? Então, esqueçam disso, esqueçam dessas crendices. Deus está dando planos muito melhores para você. Deus está dando sugestões muito melhores para você. Então, se aproveite. Esteja no exército de Cristo, porque o fim do livro já diz assim, o fim da história diz que os vencedores vão estar no exército de Cristo, os derrotados vão estar no exército do diabo. Já foi decretado o fim da história. Se você acredita em Deus, então fique no exército dele e seja mais do que vencedor. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essas mensagens. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E se você puder, se Deus tocar no seu coração, colabore com o nosso canal, porque quanto mais recursos tivermos, poderemos efetuar trabalhos melhores e maiores para Deus. Fique na paz do Senhor Jesus.